Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre a conquista da Paraíba. Conquista para quem, né? Quem conquistou foram os europeus, mas essa região já era conquistada, ou seja, já era ocupada pela nação potiguara. Toda vez que eu falar a palavra potiguara, tabajara, é porque quando eu estou falando de nação indígena, a gente leva no singular. Pois bem, vamos lá para o princípio. No momento em que o Brasil é colônia de Portugal, invadida por Portugal. Em 1532 para 33, ele manda aqui o Martim Afonso de Souza fazer a divisão territorial, que é exatamente as capitanias hereditárias. Foram as primeiras formas de divisão territorial do Brasil. Não existia a capitania da Paraíba, tá? Como a gente percebe nesse mapa. Não existia a capitania da Paraíba, mas existia Itamaracá e Pernambuco. A Paraíba é uma parte desmembrada de Itamaracá e de Pernambuco, porque Itamaracá ficou sem proprietários, ou melhor, sem herdeiro durante algum tempo. E os indígenas daqui, dessa região, atacavam a região que hoje a gente considera Pernambuco, né, que considera Recife. Então, os engenhos de Pernambuco eram uma parte que dava muito lucro para o rei de Portugal. Com o massacre de Tracunhaém, que aconteceu em 1574, o rei de Portugal resolve, então, desmembrar uma parte do território de Itamaracá, pegando uma parte de Pernambuco e criando a capitania real da Paraíba. Por que real? Porque pertence ao rei. A responsabilidade de conquista seria do rei, e não mais de particulares, e não mais de donatários, e sim do próprio rei. E aí a gente vai ter alguns personagens envolvidos dentro dessa conquista da Paraíba. A gente vai ter Frutuoso Barbosa, né, que depois perde seu filho e tudo. A gente vai ter o Martim Leitão, que era capitão-mor de Pernambuco. Ele era o capitão-mor, capitão-maior da capitania de Pernambuco. Então essas pessoas vão estar envolvidas na conquista da Paraíba. Conquista para eles, tá? Quando a Paraíba é criada? Ela é criada em 1574, no governo de Dom Sebastião, mas ela só é ocupada em 5 de agosto de 1585, quando os portugueses conseguem se aliar com os povos tabajara para lutar contra os potiguara. Lembrando a vocês, as nações indígenas no início do Brasil colônia, no Brasil pré-colonial, as nações, elas muitas vezes eram inimigas, né? Havia uma ou duas que eram amigas, mas no mais, elas eram inimigas. Então, os portugueses se aliaram aos tabajara para dominar os potiguara, que estavam aliados aos franceses, trocando o pau-brasil com os franceses. Então, a conquista da Paraíba se dá nesse pacto, que é um pacto de paz. De paz para quem, né? Então, porque depois os tabajara também foram escravizados, também serviram como mão de obra para os engenhos, depois da luta e da conquista contra os povos potiguara. Então, Martim Leitão passa depois da conquista, a conquista foi em 5 de agosto de 1585, em 23 de dezembro de 1586, ele passa por essa região que é Santa Rita e resolve construir o primeiro engenho da Paraíba. Eu tenho um vídeo sobre ele aqui, sobre isso aqui. Mas ele constrói o primeiro engenho da Paraíba numa terra rica em massapê, com rios, que era o rio Tibiri, né, com um volume de água muito maior do que é hoje, e movia o primeiro engenho da Paraíba, o engenho Del Rey, que também é chamado engenho Tibiri, devido à água do rio Tibiri. Então, a conquista da Paraíba, a ocupação territorial de Santa Rita, elas estão muito aliadas, estão muito próximas, tá? Como a gente percebe pelas datas, não é? Então, Santa Rita é o segundo núcleo de povoamento, né? A segunda ocupação territorial na Paraíba. E se alguém quiser aprofundar esse assunto, eu recomendo, assim, para estudar para concurso e tudo, esse livro aqui, ó, História Colonial da Paraíba, de Eric Brito. Muito bacana, muito bom, fácil a leitura, e eu terei algumas imagens aqui
sobre a história da Paraíba, também tem esse livro aqui, História da Paraíba, Lutas e Resistência, de José Otávio. E sobre documentações e tudo isso, nós temos uma apreciação crítica do período colonial na história da Paraíba, Lutas e Resistência, que é do Guilherme Gomes da Silveira, Dávila Lins. Então, é um livro bacana, porque tem toda uma documentação e melhor, conhecer um pouco sobre o patrimônio histórico e a ocupação de João Pessoa. Eu tenho esse livro aqui, Revitalização Urbana e Reinvenção do Centro Histórico da cidade de João Pessoa, da Jovanka, tá? Jovanka Cavalcante. Muito gostoso esse livro. Então, foi isso. Espero que gostem e curtam.